A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país, segundo o MEC, e com certeza pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Seja bem-vindo ao IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Eu sou o Felipe Valfri, advogado especializado em tecnologia e inovação, membro do Comitê de Inovação e Tecnologia. Junto comigo, o meu líder, Yuri. Obrigado, Valfri. Meu nome é Yuri, eu sou fundador da Bibutton Ventures, consultor de inovação e líder aqui do CQC de Inovação e Tecnologia. E hoje a gente está aqui com o Marcelo Santivi, que é o presidente do Bandes, que tem uma história muito grande aí, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tanto da história prévia dele, como também como é que o Bandes vem investindo aí em inovação, descarbonização, ESG, e está ajudando a impulsionar a economia do Espírito Santo e dando visibilidade para o mundo todo, né? Você já adiantou aqui para a gente que está sendo o novo fundo que o Bandes investiu, está sendo agora visto pelo mundo todo como referência de estrutura inovadora que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje. Marcelo, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu grande histórico, mas de maneira resumida aí para todo mundo te conhecer um pouco mais. Bom dia, Valfri, bom dia, Yuri, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho, né, da história pessoal. A minha vida profissional, ela sempre se dividiu entre o mercado privado e o setor público. Então, eu faço essa ponte, assim, tentando aprender um pouco do mercado privado em termos de gestão e levar para o setor público. E vice-versa também. Política pública também ensina muito a gente a pensar como é que a gente pode melhorar o desenvolvimento econômico do país. Então, tem uma história bastante grande. Eu já fui, por 2 vezes, participei da equipe econômica. Então, fui secretário de acompanhamento econômico no Ministério da Fazenda. Depois, eu fui secretário de Tesouro Nacional também. Tem uma passagem também por a Prefeitura do Rio e pelo Estado do Rio de Janeiro também, num período que achou-se que o Rio de Janeiro podia dar certo, então a gente fez isso, pouca gente esquece, mas a gente conduziu na época, o Rio de Janeiro conseguiu, o primeiro estado do Brasil a conseguir o Investment Grade, a gente conduziu isso, né? Então a gente fez esse trabalho. Então, no fundo, a minha experiência é muito assim, participei de muitos conselhos, né? Muitas empresas públicas e privadas como conselheiro também. E de uns 7, 8 anos para cá, minha trajetória passou a interagir com o Espírito Santo, né? Um estado que, na verdade, me acolheu muito bem. Eu fui economista-chefe da Federação das Indústrias por 4 anos. Também voltei a ser consultor privado e depois voltei para cá para ser presidente do Bandes. Então, acho que tem uma trajetória aqui bacana construída no estado. E, sim, para resumir, não alongar muito, também fui diretor-presidente da empresa Estruturadora Brasileira de Projetos, que é uma empresa que pensava modelar concessões e PPPs de infraestrutura em níveis estadual e governo federal. Então, tem uma experiência grande também de conduzir projetos desse tipo, desse porte. Enfim, desde aeroportos, rodovias, sim, terminais rodoviários. Então, tem uma história longa aqui para a gente poder contar um pouquinho dessa minha experiência. Muito bom. Na verdade, é uma honra receber você aqui no nosso podcast e poder compartilhar um pouco dessa experiência. Já tinha falado com você quando eu estava analisando o seu currículo. Falei, mas gente, a jornada de Deu fato... tempo de fazer isso tudo. É intensa, é longa, é de alto impacto. E a gente está vendo, né, o quanto isso está sendo transformado em iniciativas aqui no Espírito Santo. Queria, Marcelo, que você pudesse falar um pouquinho. A gente tem uma vocação por temas que trabalha a inovação, tangencia a inovação. Esse, inclusive, faz parte do planejamento estratégico do Espírito Santo e o Bandes tem trabalhado isso com intensidade. Quais iniciativas hoje vocês estão trabalhando, propósito, impactos, como veículos de investimento? Sim, acho que vamos... Assim, a gente no Bandes, a gente tem 2 vertentes muito claras. Assim, a gente quer muito apoiar a inovação do Estado. Eu vou comentar mais em detalhes rapidamente.
e também apoiar a descarbonização, a transição verde e energética que o Estado precisa fazer. Essas são as duas grandes vertentes do banco, a gente trouxe isso. Com relação à inovação, acho que a gente trabalha... Primeiro, a gente é o, digamos assim, o supervisor do FUNCES 1, né? Vocês conhecem, é um programa com recursos do Fundo Soberano voltado para fomentar o ecossistema de inovação do Estado. É um aporte assim, único no país, acho que é sempre bom dizer que é o único Estado do Brasil que conseguiu deixar alocado, reservado 250 milhões para você fomentar a inovação. Acho que isso é sempre digno de nota, você precisa destacar esse fato. Porque, assim, eu sou economista, né? Então, assim, o economista tem seus vieses também, tem os seus... Então, é super bacana falar de inovação. Acho que não sei se vocês viram a notícia da semana que o Prêmio Nobel desse ano foi voltado para 3 economistas que falam de inovação, né? Então, um pouco a ideia é um pouco essa, assim. E basicamente o que eles mostram é que o seu progresso econômico ao longo do tempo ele precisa de inovação. A inovação que é o principal motor disso. Então, quando você quando você tem um Estado desenhando políticas públicas voltadas para a inovação, você percebe que a política pública está percebendo a importância da inovação, né? Então, acho que isso é bem bacana de a gente falar a respeito. Então, assim, o FUNCES 1, ele é um projeto que assim, a gente já acelerou e investiu em 40 empresas, né, nos últimos 3 anos e meio. Empresas que precisavam ser aceleradas, né, precisavam, na verdade, melhorar, ter uma mentoria específica para melhorar a sua gestão, sua governança e finanças, mas receberam também algum investimento, e 9 empresas que receberam investimento direto. Então, a gente entende que qual é o papel do Estado aqui? O Estado é um indutor dessa política pública, um indutor dessa inovação. Então, a gente faz isso bem, supervisiona e tem vários assim, acompanhamentos. A gente percebe que a inovação é uma coisa que se espraia, né? Vocês são especialistas em inovação, você precisa espalhar a inovação. Então, acho que o FUNCES 1 cumpre bem o seu papel e acho que assim, ainda tem mais 2 anos de investimento, a gente tem muita coisa a acontecer nos próximos anos. E a gente fez uma parceria muito boa com a FINEP, com um recurso específico para inovação. E acho que aqui tem uma coisa interessante. A FINEP mudou um pouco o seu conceito de inovação, né? Inovação não precisa ser só uma nova tecnologia, um novo produto. Ela percebeu que precisa, assim, ela pode também uma melhoria de processos, pode ser uma ideia que ao longo do tempo vai melhorar aquele produto ou serviço. Então, a FINEP também se transformou um pouquinho com relação ao conceito de inovação. E a gente aproveitou e a gente utilizou todo o nosso limite da FINEP, a gente conseguiu repassar todos os recursos, então certamente a gente tem um impacto positivo com relação à inovação no Estado. E só para dar um exemplo prático, né, assim, a gente tem um exemplo que eu cito muito, porque para mim ele é emblemático. A gente financiou um laboratório voltado para pesquisas agrícolas do Estado em Jaguaré, um município de 30 mil habitantes. Sim, só um banco de desenvolvimento que consegue achar um cliente desse tipo, tá certo? Só um banco de desenvolvimento, ele mostra ao mercado que existe um potencial, mas é o banco de desenvolvimento que tem que fazer esse primeiro movimento. A gente fez isso, então a inovação aqui a gente entende que o impacto das políticas públicas do atual governo ele é certamente eficaz e se mostrará ao longo do tempo que será muito, muito importante para fomentar esse ecossistema. Importante, Marcelo. Algo que acho que pouca gente sabe é o quanto o Bandes influencia o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, né? Eu estive lá recentemente para conhecer a sede de vocês. Vocês têm um museu lá contando a história do Bandes, como funciona, como vocês vêm impulsionando a economia. E está muito casado com a história do Espírito Santo. Lá atrás vocês financiavam muito o agro, depois ajudou a desenvolver também algumas empresas aqui do Espírito Santo e agora está impulsionando também a inovação. E você falou da linha do Nova Cred, né, que é a linha da FINEP que vocês já distribuem bem antes aí de ter o FUNCES, né? Então, a inovação não é uma pauta de agora, depois, quando começou a ficar na moda, vocês começaram a investir. Pelo contrário, vocês só reforçaram aí com a política econômica, trouxeram o recurso aí do Fundo Soberano para mais um fundo, e agora você já tem mais o fundo de descarbonização também, com mais 500 milhões, né, para ser alocado em uma pauta que, de novo, estamos saindo na frente não só do Brasil, mas do mundo todo, né, está sendo referência internacional. Conta um pouquinho mais desse fundo de descarbonização. Qual que é o que ele tem de diferente em relação aos outros fundos, que está sendo tão bem visto internacionalmente? Você falou até que está sendo benchmark aí para outros países.
Legal. Acho que você lembra que eu mencionei um pouco a outra vertente nossa é pensar a transição ecológica, verde e energética, né? Então, aí o Bandes, assim, é muito, muito bom você assim, ter um Estado que está pensando a descarbonização de uma maneira séria, com diagnóstico. Então, o governo do Estado pensou estrategicamente como é que lidar com a situação. A SEMA conduziu, junto com a UFES, um estudo, fez um diagnóstico da descarbonização, né? Então, tem um plano de descarbonização para você alcançar as metas pactuadas para 2032 e 2050, como é que você vai tornar a emissão de gases de efeito estufa neutro, né, na economia, essa que é o pacto que o Estado do Espírito Santo assinou. E com isso veio uma provocação importante do Estado, como é que a gente vai financiar esses projetos. E aí o Bandes, um pouco pensando, estruturando, a gente entendendo, lendo e estudando o plano de descarbonização, entendendo como é que era o que precisava ser financiado, a gente estruturou e colocamos assim, olha, a gente precisa ter diversos instrumentos de dívida financeira para que a gente possa viabilizar esse projeto. Então, a primeira coisa importante foi sinalizar em conversas muito intensas com o BNDES, a gente precisava fazer um FDIC, né, um fundo de investimento em direitos creditórios, porque lá você tem uma gama de instrumentos financeiros que permite você adequar aquele projeto a um determinado direito creditório. Então, essa é a primeira grande inovação, né? A gente faz um FDIC para a descarbonização. A segunda, talvez até antes disso, é preciso deixar claro que o Espírito Santo tem um fundo soberano, né? Um fundo também único no Brasil, é o único estado que possui um fundo soberano, que os seus recursos são a arrecadação de royalties e participações especiais de petróleo. Então, a gente está mostrando para o país e para o mundo, né, que é possível você utilizar esses recursos de uma maneira eficiente, que é descarbonizar a economia do Estado. Então, a gente está fazendo essa segunda, digamos assim, ponto importante do fundo de descarbonização. Acho que a terceira e talvez a principal, uma inovação também muito impactante é o fato de a gente pensou desde o início como é que a gente vai atrair o capital privado. Porque assim, a gente sabe que o montante de investimento necessário para se descarbonizar uma economia hoje em dia não consegue fazer isso só com o capital público. Então, a gente fez uma modelagem que a gente busca associar o capital privado junto com o capital público. Então, a nossa estrutura, o nosso edital para escolher uma gestora tinha essa concepção. A gente tem no jargão financeiro, a gente faz um blended finance, que é o que a gente conseguiu. Então, a gente vai mostrar também que é possível e é factível você trabalhar capital público e privado, cada um com a sua taxa de retorno específica, cada um cumprindo o seu propósito e assumindo seus riscos de acordo com a estrutura do fundo. Então, esse é muito inovador também. Então, acho que para finalizar, todo mundo sabe que quem não já ouviu falar de greenwashing, né? Todo mundo está preocupado, você fala que é um projeto verde, mas na prática ele não acrescentou em nada. Então, a gente está modelando também, você vai ter um leque de indicadores que vai permitir que a gente acompanhe cada projeto financiado pelo Fundo de Descarbonização ao longo do tempo. Então, também isso é muito inovador. Então, as pessoas estão olhando, de fato, África do Sul procurando a gente, Oman, quem tem fundo soberano no mundo afora, procurando entender como é que a gente está modelando esse fundo de descarbonização. Acho que é isso que é tão inovador e tão desafiador também, mas, enfim, a gente só avança também com muitos desafios, né? E esse é um deles. Eu queria só pedir para você me ajudar a gente a diferenciar o que é o Fundo Soberano, o papel do Bandes e o papel do governo do Estado, porque tem muita gente que confunde cada uma dessas coisas. Eu acho que isso ajuda também a explicar qual que é o papel do Bandes na economia capixaba também. Tá qual que é a diferença de um banco de fomento para um banco tradicional? Qual que é o papel de vocês como Bandes para a economia local? Essa é uma boa, confunde mesmo, né? Então, acho que o Estado o Estado, na verdade, ele é um grande... e o Espírito Santo faz isso muito bem há muitos anos, ele planeja estrategicamente como é que vai atuar nos diversos setores da economia, né? Então, ele faz isso. Então, o Estado do Espírito Santo ele tem essa característica de fazer um planejamento estratégico a longo prazo. E lá, em 2019, o governo Renato Casagrande decidiu criar o Fundo Soberano, que, olha, eu tenho um excedente de arrecadação do setor de petróleo e gás, eu preciso pensar melhor como eu vou usar esses recursos. Então, essa foi uma decisão importante
de um Estado que, sim, por estar organizado e fazer uma boa gestão fiscal e financeira durante muito tempo, permite, né, se dá o direito de pensar uma política pública de longo prazo, com um bom desenho, pensar os detalhes. Então, o Fundo Soberano surge nesse momento. Então, ele é, na verdade, uma poupança excedente desses recursos do setor de petróleo e gás. Acho que é bom deixar claro que assim, vários outros estados têm recursos também de petróleo e gás, mas dada a sua má gestão fiscal e financeira, eles não conseguem guardar essa poupança, esse recurso excedente para poder produzir uma política pública que gere resultado para a sociedade. Então, o Fundo Soberano nasce com essa característica. Que é o fundo de 2 bi. 2 bilhões atualmente, né? E sim, vai entrando recursos, né, mensalmente, né, através da arrecadação. Dá para ver em tempo real, né? No site em tempo real. Então, a gente também é considerado um fundo soberano, é o fundo mais transparente da América Latina. Então, acho que isso é importante também. Acho que você ter boa gestão fiscal e financeira com transparência também é um atrativo a mais, mostra como que institucionalmente o Estado do Espírito Santo está muito bem avançado em frente a seus pares, né? Então, acho que só para falar um pouquinho, royalties e participações especiais no Brasil, eles não sempre são bem utilizados por outros estados, né? Eles são utilizados para despesas de pessoal, de custeio, e aqui não, aqui é reservado para fazer uma política pública que retorne para a sociedade ao longo do tempo. Então, o Fundo Soberano é isso, é um recurso excedente, bem pensado, e que permite aqui você criar políticas públicas de longo prazo que retornem para a sociedade. Então, acho que é isso. E também tem uma parte específica desse recurso, ele é pensado para ser uma poupança intergeracional. Na verdade, quem diria, né? No Brasil, vamos deixar claro, isso aqui é um luxo, né? Tá certo? Você pensar, guardar um recurso no longo prazo para aquela sociedade. Em termos de Estado, você não estar endividado já é um luxo, né? Já é um luxo. Né? Você pensar poupança para gerações futuras de fato, muito, muito bom ver isso. É mostrar para o Brasil que é possível, né? E o papel do BANDES? O papel do BANDES, assim, o papel de Banco de Desenvolvimento, acho que deixar claro, no Brasil só existem 3 bancos de desenvolvimento regionais, né? Tem o Minas Gerais, o banco que atua nos estados do Sul e o Espírito Santo. E é muito importante ter, porque o Banco de Desenvolvimento Regional e o BNDES, eles, no fundo, assim, eles preenchem uma lacuna que o mercado financeiro de crédito não preenche. A gente precisa entender, a gente não está aqui concorrendo com o banco comercial. Acho que essa é uma coisa. A gente preenche uma lacuna que nós, economistas, chamamos assim, olha, mercados têm falhas, né? Falhas de mercado. A gente vai lá e atua nas falhas de mercado, onde o mercado privado não consegue atender. Então, a gente atende esse mercado que sofre uma certa restrição do mercado privado, seja por assimetria de informação, seja por milhões de motivos que geram essa ineficiência do mercado. A gente vai lá e atua. E depois a gente também atua como um indutor. Então, o papel do BANDES, ao longo da sua história, é um pouco, olha, é possível transformar uma economia, é possível mostrar que aquele projeto é viável, é possível se aquele projeto tiver uma taxa adequada, ele se torna, na verdade, mais à frente algo possível de dar retorno para a sociedade. Então, a gente faz isso e o banco faz isso. Tem uma história bacana, bonita, desde a época da erradicação dos cafezais até atualmente. A gente vai mostrando que o Banco de Desenvolvimento tem sempre um papel a cumprir, dependendo da dinâmica econômica daquele momento. Vem sendo um indutor da economia desde sempre. Da industrialização e agora puxando a pauta de inovação e descarbonização também. Isso. Então, assim, é muito bacana. Estou tendo esse privilégio, essa honra aqui de trabalhar no Estado do Espírito Santo, né, organizado, como eu já falei, com diversos indicadores importantes melhorando, e também ter essa oportunidade de trabalhar num Banco de Desenvolvimento Regional. Sim, são poucos no Brasil, e acho que ele vai ter um papel também, pensando já no futuro, assim, com a reforma tributária, passar a vigorar a partir de 2032, ter um Banco de Desenvolvimento Regional será um ativo estratégico muito importante, porque você vai pensar também como é que utilizar mecanismos não só de financiamento, de outros instrumentos financeiros, pensar como é que você vai fazer a sua participação em equity de empresas. Tudo isso é possível de pensar como é que se substitui o impacto da reforma tributária na economia capixaba. Para nós que vemos aqui, a gente percebe esse impacto positivo do BANDES e o quanto ele está bem transversal em diversas iniciativas, né? Desde do FUNCISUM, onde a gente acaba
atuando mais, a gente vê todo esse impacto positivo no ecossistema de inovação, quanto isso está fortalecendo, quanto isso está impulsionando e transformando a economia capixaba. E agora, com o fundo de descarbonização, que acaba sendo um grande benchmark aí, não só para outros estados, mas também para o país e para o mundo, né? E, Marcelo, a gente, voltando para o assunto desse novo fundo, que eu acho que é uma grande pauta, né? É a pauta que não só o Espírito Santo, mas o mundo precisa investir energia e tempo com isso. O que vocês pensam em nível de projetos estratégicos, mercados estratégicos que vocês querem apoiar a partir desse fundo? É uma excelente pergunta. Assim, porque basicamente, de novo, a gente parte sempre, quando faz uma política pública, a gente parte sempre do diagnóstico que o Estado fez. Então, assim, e é muito interessante que o Estado do Espírito Santo ele é diferente do diagnóstico do Brasil. Na verdade, os setores de industrial e de energia são os que, na verdade, mais emitem gás de efeito estufa no Estado, que é diferente no Brasil como um todo, que é onde o manejo de florestas, a restauração de florestas é o principal. Então, essa diferença fez com que a gente voltasse a pensar, primeiro, priorizar projetos que vão, na verdade, melhorar a transição energética, inclusive até projetos que aumentam a eficiência operacional. Se essa eficiência operacional melhorar, reduzir os resíduos, reduzir o custo da energia, reduzir, na verdade, a emissão de gás de efeito estufa, isso também certamente é passível de serem financiados. Então, a gente está olhando muito o setor industrial, o setor de energia, também tem claramente um setor aquela questão agrícola que pensa como é que eu vou melhorar a utilização dos seus resíduos, também está em pauta. Mas, assim, é um fundo aberto a qualquer projeto inovador na área de transição verde e energética. A gente vai estar aberto a isso e na verdade, olhar o impacto desse projeto na redução da emissão de gases de efeito estufa. Como isso é um fundo maior, eu imagino que não vai ser tão pulverizado igual o FUNCES em investimentos. Tem ali um ticket médio de cheque, ou isso está a cargo da gestora, que eu acho que vale a pena você falar também dessa estrutura do fundo, que não é uma gestão direta do Bantes. Isso é bacana. Então, assim, acho que sim, não tem um ticket médio, mas assim, a questão do impacto vai ser importante. Na verdade, quanto maior o impacto, né, daquele projeto, mais passível de ser escolhido pela gestora, né? Vou comentar um pouquinho. Ele vai direcionar. Eu acho que o papel aqui a gente também criou uma inovação muito interessante. A gente fez um edital de chamamento, fez uma seleção muito rigorosa da gestora que vai administrar esses recursos. Mais uma vez, é um recurso único, né? Um Estado que pode disponibilizar 500 milhões para descarbonização é um fato inédito. E a gente trouxe uma gestora privada, tivemos 11 propostas do mercado financeiro, então mostrando a atratividade da nossa proposta, mas ali também traz duas questões importantes. A gestora, ela já faz isso normalmente, então o business delas, elas entendem de avaliação de projetos, tem um comitê de investimento. Esse comitê de investimento é que vai tratar um pouco como é que você elege aquele projeto ou não. A gente vai trabalhar como observador desse comitê de investimento, mas, além disso, a gente trouxe uma outra inovação em termos de governança. A gente vai ter um comitê de aconselhamento, onde aí sim o Estado e o Bantes terão assento para poder olha, esse projeto aqui estratégico, fazer, na verdade, dar diretriz de como é que o Estado pensa o desenvolvimento dessa transição verde e energética. Olha, esse projeto aqui é estratégico, esse projeto aqui é muito importante, porque além do impacto ambiental, ele também, sim, ele revoluciona, ele transforma a economia de uma cidade, uma economia de uma região. Então, a gente vai estar trabalhando também, participando desse comitê de aconselhamento, que terão especialistas de fora também, né? A gente quer, na verdade, ao fim e ao cabo, dar um retorno para a sociedade do que a gente está produzindo em termos de descarbonização. Então, vai ser um comitê bem robusto, com especialistas de fora, com gente para dar uma opinião externa, para a gente mostrar que é um investimento assim, que é um investimento que tem consequências importantes, né? Então, a gente sabe que a questão ambiental é uma questão mundial, mas o Espírito Santo está fazendo o seu papel. E acho que tem uma coisa que a gente fala muito, né? Assim,
Eu tenho defendido isso com empreendedores, com o setor privado. A gente está olhando aqui a questão da descarbonização não mais pelo lado do passivo, né? Só licença ambiental, custo ambiental, mas pelo lado do ativo. Na verdade, o setor econômico capixaba vai se tornar mais competitivo se ele estiver à frente disso. Então, acho que essa é muito importante a gente passar essa mensagem. Nosso olhar é um olhar que isso aqui gera competitividade no futuro. No final do dia, é usar o recurso de forma estratégica, né? Eu achei interessante essa composição de governança, porque vai sempre trazendo reflexões de caminho, da estratégia do Estado, uma visão no futuro até mais ampla, né? Seja para gestor, seja para todos ali que estão envolvidos. O que você poderia dizer, Marcelo, que seria o sonho grande dessa iniciativa? O que não só o Burns, mas você, Marcelo, gostaria de trazer aí, construir enquanto legado para o Estado do Espírito Santo? A gente sempre pensa um pouquinho, quando a gente, como profissional como a gente quer pensar em política pública, mas a gente sabe que a gente tem que deixar um legado, né? Então, assim, acho que aqui o legado que a gente está deixando é assim, olha, primeiro, é possível fazer uma política pública pensando o público e o privado juntos. Você pode, hoje, é possível harmonizar os diferentes objetivos pensando no coletivo, desde que o coletivo gere um retorno para a sociedade. Acho que esse é o legado. E acho que mostrar que desenho de política pública, eu acho que é bom deixar claro aqui, vocês que têm uma repercussão aqui com a sociedade capixaba, não é simples, é sempre complexo. Assim, o diabo está nos detalhes, né? Então você tem que pensar detalhadamente como cada ponto, cada processo. Mas ao fim e ao cabo aqui, a gente está mostrando para o Brasil, para o mundo, que é possível você pensar um capital público e privado voltado para a sociedade, para um retorno para a sociedade, e que gera, na verdade, uma oportunidade única de você utilizar recursos que hoje em dia a gente sabe que são escassos, mas que vão voltar com um retorno importante lá na frente. Só, assim, acho que esse é o legado que eu gostaria de deixar. Como é que se desenha uma política pública pensando na sociedade, mas com o público privado, sabendo que tem retorno financeiro também, né? Com empreendedores melhores, com melhor competitividade, isso melhora também toda a sociedade. Então, acho que isso é importante. Esse é o legado que a gente quer deixar. O importante é que isso depois volta com juros para o fundo originador, né? Que é o fundo soberano. A ideia é essa. O recurso sempre se renova. A gente está voltando, porque você, ao longo do tempo, você vai enfrentando os desafios contemporâneos da política pública. Então, acho que o governo do Estado, desde 2019, vem fazendo isso, né? Ele percebeu que inovação era importante para você fazer um crescimento perene ao longo do tempo. Sem inovação, isso não é possível. O Estado do Espírito Santo, na verdade, estava atrasado em relação à inovação, né? Assim, tem muitas ideias boas, mas estava atrasado. Então, você gerar recursos para fomentar o sistema era importante. Todo mundo sabe, quem já estudou inovação, vocês são especialistas, sabem que a política pública tem um papel importante na inovação, né? Dar aquele pontapé inicial é sempre assim, com as experiências no mundo, né? Eu vejo lá o Vale do Silício, é o clássico, né? Mas é a política pública funcionando. Depois ele pensou como é que vai induzir como é que se pode melhorar as governanças das empresas, do fundo de ex e debêntures, e agora veio com a descarbonização, que é o tema atual, né? Quando a gente fala um pouquinho, a gente trabalha, quando faz política pública, a gente trabalha muito com muitos dados, né? Então a gente tem, eu tive um dado recente, a gente aumentou, no Brasil, nos últimos 33 anos, a gente mais que quintuplicou o número de eventos climáticos afetando a sociedade. Então o prejuízo é enorme. Então, a gente, e o Espírito Santo está enfrentando isso de uma maneira muito inovadora e esperamos que dê certo. A gente conversando aqui com o Marcel, que é o gestor lá do FUNCES, né, o CEO da Quartzo, ele falou, o FUNCES 1 é agnóstico, mas pela economia do Espírito Santo ser muito voltado a e-commerce, tem algumas fintechs, então acabou que o nosso fundo foi indo para essa direção, pela vocação do Espírito Santo. Você imagina que o fundo de ESG vai ter também uma certa vocação, olhar mais para logística, infraestrutura? Imagino que seja agnóstico, mas você entende que deve ter algum viés de tipos de projeto? Eu acho que aqui não. Eu acho que tem uma coisa surpreendente. A gente fez um trabalho bem estruturado da modelagem
E a gente fez uma pesquisa primária, a gente contratou uma pesquisa primária para entender o que os empreendedores, empresários estavam pensando em termos de projeto. E foi meio surpreendente, porque assim, tinham vários empresários, quase mais de 30% já estavam implementando algum projeto de transição energética ou verde, e, na verdade, outros tantos por cento, quase mais 30%, já tinham projetos planejados, né? Faltava um pouco de investimento, passava um pouco de financiamento. Então, sim, foi importante olhar que o setor industrial de energia do Estado estava assim, pensando e voltado para isso. Acho que mostra um pouquinho também assim, que o empresário capixaba ele é antenado. Acho que ele é antenado com o que está acontecendo no mundo. Ele tem esse... E, na verdade, ele percebe que o movimento que precisa ser feito. Então, assim, acho que isso é muito, muito bacana de ver, né? Então, acho que isso é... Eu não sei, eu confesso a você que a gente vai estar olhando todos os projetos, assim, em geral. Um exercício de futurologia que talvez não valha a pena ainda fazer. Assim, eu acho que vai surpreender pelo número de projetos que vão aparecer para serem candidatos à escolha pelo financiamento. Acho que vai surpreender. A gente, assim, é sempre aquela dúvida, olha, 500 milhões não é muita coisa. Eu acho que, sinceramente, eu acho que vai ser pouco. Porque, entendeu? E isso é muito bom, né? É bom para puxar o próximo fundo. Entendeu? É bom, porque você percebe que o recurso público está funcionando como um atrator, né? A modelagem está muito bem feita, a gente está estruturando ela, o regulamento sai esse ano, mas acho que vai surpreender. A minha expectativa é alta, com projetos inovadores que podem, desde a área de transporte, a questão da mobilidade urbana também vai entrar a respeito. Então, assim, a gente tem empresas importantes aqui que podem estar participando também desse projeto, e também tem diversos projetos menores que a gente vai financiar, porque a gente, no fundo, essa também é uma coisa interessante, né? Tem a questão do impacto, mas a gente tem que olhar também como é que a percepção do setor empresarial para mostrar que, olha, todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, a gente vai financiar um leque grande de projetos. É que você acaba também fazendo esses... Não só isso para ir na cadeia inteira, mas você pensando ou no funil, ou o quanto você, do pequeno ao grande, você consegue apoiá-lo nessa transição, né? A ser esse braço forte ali ao lado dele para fazer isso, né? Assim, é super importante esse seu comentário, porque assim, uma das concepções que a gente está da modelagem nossa é pensar na cadeia de fornecedores das grandes empresas. Então, não é só, muitas vezes, o impacto maior talvez esteja na grande empresa, na média empresa, mas pensar a cadeia de fornecedores ajuda muito, né? Então, é um pouco, no jargão ambiental, a gente está olhando o escopo 3, que é o escopo justamente dos fornecedores. O projeto nasce com essa concepção. Eu preciso resolver também a cadeia produtiva daquela empresa que é importante para o Estado, mas é estratégico a gente tratar da cadeia como um todo. O escopo 3, às vezes, é o mais difícil de mensurar e, às vezes, dependendo da indústria, onde está o maior impacto, né? Não dependendo da indústria. Pensa assim, indústrias importantes que terceirizam o seu transporte. Então, você lá tem que trazer, como é que você vai financiar esse tipo de terceirização, né? Como é que você vai financiar, como é que você vai poder utilizar o resíduo sólido, o resíduo que surge do setor agrícola, né? Como é que se tornar aquilo ali um ativo, né? Aquela biomassa, aquele resíduo possa virar de fato um ativo importante, inclusive talvez até assim, financeiramente mais lá na frente, tão importante quanto o seu produto original. Marcelo, qual é a expectativa de lançamento do fundo em si, de ir a mercado, quando os empreendedores podem bater na porta da gestora do Bundes? Olha, a gente está com a previsão do regulamento ainda para esse ano, possivelmente no mês de novembro, a gente vai estar com o regulamento pronto, e porque lá um pouco estão as regras do jogo, né? Lá que está, na verdade, onde você diz quem eu vou financiar, a que taxa, porque no fundo também tem uma coisa importante, né? A gente quer que a taxa de financiamento seja uma taxa que torne aquele projeto viável, né? Boa parte, na verdade, dos projetos de descarbonização no mundo, eles não acontecem porque você não tem uma taxa adequada que os torne viáveis. Então, a gente está fazendo essa conta, é uma simulação complexa, sofisticada, a gente vai fazendo isso junto com o BTG,
Mas É a gestora, né? que é a gestora, acabei não falando, é a gestora que venceu, né, com uma proposta muito interessante, muito adequada, com uma alavancagem dos recursos públicos também importante. Mas a gente quer um pouco pensar como é que a gente vai estruturar esse projeto, né? Então, acho que assim, a gente tem que tornar isso viável. Acho que o regulamento fica pronto até novembro e depois, sim, as empresas já podem, na verdade, começar a apresentar, é concomitante, né? Daqui a pouco, em breve, acho que em novembro, começa um pouquinho a você entender qual é o seu projeto, apresentar. E, assim, acho que é uma coisa que, dependendo do grau de maturidade daquele projeto, tão mais rápido ele vai ser passível de ser elegido como um financiamento viável pelo fundo. E outros projetos demoram um pouquinho mesmo, porque a complexidade é bastante grande. Mas acho que em 2026 teremos boas notícias. E como vocês fizeram uma pesquisa prévia, então você deve ter uma expectativa aí, inclusive até de volume de projetos a serem recebidos. Eu costumo dizer que eu sou um otimista cético, mas nesse caso aqui eu tirei o cético, eu sou só otimista. Eu acho que vai ser muito bom. Que ótimo. Marcelo, o que vocês têm planejado para o futuro de novas iniciativas? Essa já é algo extraordinário, já está já é um benchmark para outros estados, inclusive para outros países. O que vocês estão planejando de próximos passos? A estratégia boa é aquela estratégia que a gente, na verdade, reserva um pouquinho o direito de não falar. Mas, assim, eu acho que a gente... Boa. A gente vai fazer, assim, acho que a gente tem uma vontade muito grande de pensar financiamento de novo, né? Pensar qual é a origem da função de um banco, onde, na verdade, o mercado privado não vai. Então, a gente está olhando um pouquinho o desenvolvimento regional do Estado, pensando que vai fazer alguma coisa a respeito disso. Acho que a gente acabei não falando, porque são tantas iniciativas do BANDES, mas a gente tem, hoje em dia, uma área bem consolidada de concessões e PPPs dentro do banco, né? A gente fez um acordo de cooperação técnica com o BNDES, que é uma referência na estruturação de projetos de concessões e PPPs. A gente tem uma parceria forte com eles e a gente aprendeu muito. Já tem alguns projetos em andamento, né? A gente tem vários... Em nível municipal, a gente tem vários acordos de cooperação técnica com 25 municípios. A gente já teve um leilão exitoso recentemente, tem vários por vir na frente e tem 2 projetos em nível estadual que a gente recebeu a orientação, a delegação do poder concedente, ou seja, o Estado, para a gente estruturar esse projeto. Concessões do PPP, acho que vem forte, a gente vem por aí, mas a gente quer atuar muito também em nível regional e nível municipal. A gente entende que o BANDES tem um potencial muito grande de ajudar os municípios a se desenvolverem. Então, a gente vai pensar não só o financiamento tradicional para aquele município, mas também, olha, o que eu posso ajudar em termos de projeto, de estrutura. Esse é um papel de desenvolvimento regional, de um banco de desenvolvimento regional, né? Pensar como é que ajuda aquele município a se desenvolver. Acho que vem coisa boa por aí também. O BANDES sempre foi reconhecido pelo papel na interiorização, né? Desenvolvimento do interior do estado, que era algo que talvez o banco tradicional privado não consegue chegar. Tem algum projeto destinado a esse tipo de... com esse viés, com esse foco de interiorização? A gente vai olhar com mais profundidade do que vinha fazendo nos últimos anos a interiorização. A gente vai tentar entender quais são os problemas dos municípios, vai buscar, assim, costumo dizer assim, olha, se o município precisa de uma ambulância e a ambulância é importante para aquele serviço de saúde, o BANDES vai financiar. Se o município precisa fazer uma transição energética, se tornar mais eficiente, o BANDES pode oferecer desde uma PPP até, de fato, pensar um projeto específico. A gente tem muito interesse em ajudar a pensar no saneamento básico daqueles municípios que não são atendidos pela CESAM, porque a CESAM faz um excelente papel de atender os municípios, mas tem uma gama aí não desprezível de municípios que não são atendidos. Então, o banco vai atuar muito em serviços públicos para municípios e pensando em ajudar não só em termos de financiamento, mas também em termos de projetos, de estruturação de projetos, de concessões de PPPs. Acho que é o que vem por aí. Muito bom, muito bom. Na verdade, é bom ter você aqui conosco e ter essa visão mais macro, né, de toda a organização do Estado, para onde a gente está indo e o quanto isso vai gerar impacto para toda a sociedade e também virar referência aí para outras regiões do país.
Marcelo, eu queria que você pudesse comentar um pouco em relação ao plano ES500, o quanto o Bandes está pensando em iniciativas em conjunto, qual tem sido a atividade do Bandes nesse planejamento? Assim, acho que primeiro, assim, é sempre muito... vou contar uma história. Quando eu cheguei aqui em 2017, a coisa que eu mais assim, achei surpreendente é a quantidade de... Como é que o Estado vinha pensando, fazendo planejamento estratégico ao longo do tempo, né? Assim, olha, como eu já trabalhei, não sou daqui, né? Então eu trabalhei em nível nacional, isso você não vê com frequência, né? Então, uma sociedade que pensa, um Estado que pensa estrategicamente para onde ele vai, assim, é um diferencial muito importante. Mas falando do ES500, que foi um trabalho assim, de tripartite, né? A sociedade civil, academia, setor público, a gente analisou o plano, né? A gente fez entendendo quais são as ações de financiamento que lá, porventura, exigem. Como um plano estratégico, ele não é detalhado em nível de ação, ele, na verdade, a gente dá uma diretriz mais macro, mas a gente tem vários produtos. Por exemplo, descarbonização é um ponto específico. O Bandes, por exemplo, o fundo por si só não vai dar conta de você financiar transição energética. Então, a gente vai também criar uma linha mais robusta para a transição energética de projetos de pequeno porte. Isso vai de encontro ao ES500. Então, sim, a gente está analisando, mas descarbonização, transição energética e pensar também em projetos inovadores no setor agrícola, né? Então, assim, a gente... Assim, o Pronaf ele já atende bem o setor agrícola, então não faz sentido nenhum a gente está financiando, né, como eu sempre falo, a gente não concorre com o setor privado, com o Banco Comercial, nem com o Banco do Brasil. Mas a gente certamente tem um papel importante em projetos inovadores no setor agrícola. A gente pode pensar, olha, como é que você vai estruturar alguma cultura que possa ser aproveitada para mercado de crédito de carbono lá na frente. Isso a gente está preparando também. Tem iniciativa de crédito de carbono aqui no... A gente vai ter em breve. Ótimo, vamos saber. A gente vai ter em breve também, porque assim, a gente quer mostrar que o setor agrícola pode ter um papel importante lá na frente com o mercado de crédito de carbono também. Então, isso é importante, a gente está modelando também, como sempre, nada é muito fácil, modelar esse tipo de coisa, fazer política pública não é fácil. Fazer pela primeira vez acaba sendo mais trabalhoso. Mas esse é o papel de um banco de desenvolvimento. Exatamente. Então a gente faz isso e depois o mercado vai e assume, entendeu? E aí a gente se retira e vai enfrentar um novo desafio lá na frente. Então acho que esse é o nosso papel e a gente está tentando cada vez mais produzir esse tipo de trabalhos que a gente entende que é justamente aquilo que o Estado precisa. A gente falou aqui um pouco de projetos muito grandes, de fundos, do Fundo Soberano, mas o empreendedor médio, que talvez pode ser a maioria das pessoas que escutam a gente, como é que ele faz para acessar o Bandes? Quais são os serviços que o Bandes tem para esse tipo de empreendedor que não consegue acessar, às vezes, o Bandes por não ser um banco tradicional aí de atacado? Isso é interessante. A gente tem várias linhas de capital de giro, né? Porque a gente não pode, no fundo, a gente quer diversificar, a gente não está olhando só o impacto na sociedade, mas a gente entende que o setor de empreendedores de micro e pequenos são importantes para qualquer economia, e a gente tem várias linhas de capital de giro, mas também a gente tem uma parceria com o Sebrae e com a Findes, que são os correspondentes bancários do Bandes. Uhum. A gente é um banco pequeno, o banco de desenvolvimento não é necessariamente precisa ser grande, mas ele tem que criar parcerias. Então, o Sebrae e a Findes... Isso é algo recente, né? Algo recente, tem um ano, então, mas eles participam. Então, eles têm lá a sua consultoria. E esses negócios, né, pequenos, muitas vezes precisam de uma assessoria técnica também. Que não cabe... O melhor dos caminhos, o dinheiro e a assessoria não cabe um banco de desenvolvimento fazer, mas a gente fez uma parceria com o Sebrae, e o Sebrae tem a sua velocidade, a Findes também, mas a gente está apostando muito que essa parceria e outras que porventura possam vir, como a gente fazer parcerias com associações comerciais, etc., vão fomentar ainda mais esse pequeno negócio que precisa tanto de crédito também. Legal. E eu que recebo muita empresa para fazer projeto de inovação, tem uma expectativa de aumentar o limite do Bandes aí com linhas como a da FINEP e outras linhas? Tem expectativa. Porque já dobrou a meta uma vez, dobra de novo? Assim, a gente tem uma expectativa, a FINEP passou por uma reestruturação, né? Ela acabou,
é uma coisa macro, né? As pessoas se empolgam às vezes, né? Precisa se controlar. A gente dá uma segurada, mas assim, eu acho que tem um sinal positivo da FINEP em que haverá novos recursos em breve para a linha de financiamento e inovação do Estado, cujo Bandes é o principal repassador, né? Então a gente tem um contato muito importante lá, a gente tem uma parceria bacana. Acho que é sempre bom frisar, né? A FINEP ela faz diversas exigências para que o projeto seja habilitado. E o Bandes entendeu muito bem como é que você precisa ajudar o empreendedor a acessar aquela linha. Então, a gente está com uma expectativa boa de receber mais recursos da FINEP ainda esse ano. Sensacional. Muito bom. Marcelo, gostaria de agradecer a sua participação conosco. Eu acho que a gente conseguiu ter, não só nós, mas toda a nossa audiência, uma boa visão daquilo que vocês estão construindo, o quanto de impacto vocês estão positivo no Estado. Se puder deixar últimas palavras aí para a nossa audiência. Olha, assim, eu acho que a palavra é um pouco aqui de falar para a sociedade, assim, ter um governo que é organizado, ter um governo que pensa política pública e entende a sua complexidade, ela demora, mas dá retorno. Então, acho que o retorno está surgindo agora. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa. Acho que é um Estado que está, dizer assim, uma expressão da minha época, né? Está na crista da onda, né? Então, é da minha época. Então, assim, ele está... Acho que dá para a gente surfar bem num bom período aqui de atração de investimentos, de novos desafios. A descarbonização é muito importante. Então, acho que é um Estado promissor e, assim, que tem as instituições necessárias para fazer o Estado crescer na direção correta. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Yuri, prazer estar aqui com você. Eu acho que essa conversa deixou claro o quanto a gente, aqui no Espírito Santo, tem trabalhado intensamente para fortalecer a economia, fortalecer a inovação e essa integração entre governo, ambiente privado. Está claro, e a presença do Marcelo aqui, a gente conseguiu ter uma visão do quanto de todo o movimento está sendo feito para impulsionar o nosso Estado. Muito obrigado, Marcelo, por ter participado. E quem quiser acompanhar outras conversas, assim como a gente esteve aqui com o Marcelo do Bandes, a gente também conversou com o Marcel da Quartzo, que é a gestora do FunSisum. A gente também conversou com o Rogério Salume, do InvestES, e hoje ele está como secretário de desenvolvimento. Então, segue nas redes sociais do IBFcast e participa lá do canal do YouTube. Até mais. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone, Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.